Salve, salve, torcedor verde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai trazer para vocês aqui o Linha de Passe, falando muito sobre essa grande vitória do nosso Verdão, que de um jogo difícil, né, rapaziada? Não foi um jogo fácil, mas o Palmeiras conseguiu mais uma vitória isoladamente na liderança, e o Marlon Freitas que conseguiu fazer os 2 gols hoje, né? Então tem muita coisa pra gente falar sobre essa grande vitória do nosso Verdão. Então a mídia vai elogiar demais o momento que vive o nosso Palmeiras. Então você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe o vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Bom, é o seguinte, o Palmeiras venceu o Grêmio por 2-1, 2 do Marlon Freitas, Mari Pereira. Fazia tempo que ele não marcava e hoje ele foi importantíssimo. O Arias também teve uma boa atuação, mas faltou aquele último passo lá. A gente conversava na redação sobre isso. O mais importante para o Palmeiras é a liderança isolada aí do campeonato. Exatamente. Tudo bem, amigos? Um beijo para vocês, um beijo para o Fã de Esportes que nos acompanha. Depois de uma pausa, né, de data FIFA, mas para o Palmeiras ainda sem alguns jogadores ali, enfim, o Jefté ganhando essa oportunidade pelo lado do Piquerez, onde aparentemente o Abel encontrou uma solução com o Arthur, mas é jovem jogador, então eu acredito que o Abel também dá a oportunidade para o Jefté mostrar serviço, porque vai ser preciso numa temporada de muitas partidas para a equipe do Palmeiras. Mas foi mais ou menos isso, né? O Palmeiras tentando muito pelos lados, o Arias é sempre muito bem nesse início da construção aqui mais pela esquerda, mas na hora do último passo o Palmeiras estava com muita dificuldade de fazer essa bola entrar perto ali da pequena área do Grêmio, até que a bola parada, né? A gente tem o Marlon, que sobe muito bem e sobe entre 2 jogadores do Grêmio, mas a gente tem que falar do Andrés Pereira, né? Que é o cara dessas bolas paradas, é o líder de assistência do Palmeiras na temporada com 8, metade de bolas paradas. Então, assim, ele é muito importante nesse recurso que o Palmeiras ativa ali, né? Quando ele precisa destravar uma defesa, ele tem esse recurso que ele consegue. E aí o Grêmio, no primeiro tempo, nada de Grêmio, tá? Assim, a gente viu, já passou, já foi o gol. E aí o gol de empate do Carlos Vinícius, que parecia que talvez o Grêmio conseguiria sair um pouquinho mais para o jogo, mas logo depois, na figura do Marlon, de novo, o Palmeiras faz o 2-1. É verdade. O Palmeiras que tinha esse cara da assistência das bolas paradas era o Rafael Veiga, né? Era o principal. Era o principal. Aí depois teve uma queda de rendimento e tal, uma série de circunstâncias. O Rafael Veiga acabou saindo do Palmeiras também. E com a contratação do Andrés Pereira, mais do que nunca, acertou. Esse é o cara, a gente viu ali o gol do Marlon Freitas, a cobrança sensacional, ele parece que colocou com a mão, né? E o Calçade, ele tem uma teoria sobre o Palmeiras, uma analogia que eu gostei muito, que ele falou na redação. Eu queria que o Calçade reproduzisse aqui agora no ar a analogia com relação ao Palmeiras, que tem muito a ver com esse gol de bola parada aí do Marlon Freitas, né, Calçade? Tudo bem? Olá, boa noite. É porque o Palmeiras faz algumas coisas muito bem. Sim. E salva o Palmeiras, eu não estou nem me referindo a hoje, mas salva partidas difíceis. O Palmeiras vence jogos mais complicados e hoje foi um Grêmio que conseguiu competir fora de casa. Não é um jogo que o Palmeiras teve facilidade, tranquilidade. O Grêmio realmente esteve perto de conseguir até um resultado melhor. Mas o Palmeiras, a analogia é a seguinte, o Palmeiras parece aquela pessoa que tem um carro e faz a revisão na concessionária, cuida tudo, o carro está sempre limpinho, tá brilhando, está tudo funcionando, o carro está um brinco, é o carro do Palmeiras, está sempre ali arrumadinho, mesmo no dia que ele vai rodar pouco, ele funciona. A bola para... Não te deixa na mão. E isso é trabalho. Assim, a gente, quando fala de bola parada, não fala para diminuir. O contrário. É o contrário. Pô, baita recurso, se você tem, né, uma potencialidade na Premier League. Já falei aqui, você tem... Um treinador, a gente diz que falta tempo, o treinador trabalhar, e falta, porque um treinador que divide seu treinamento, ele divide da seguinte forma, né? Transição ofensiva, transição defensiva. Organização ofensiva, organização defensiva e bolas paradas. É uma delas. É tão importante quanto o resto. E o Palmeiras faz isso muito bem. Então, ele ganha muitos jogos assim. E isso é uma beleza do jogo, do treinamento. Por quê? Porque todo mundo pode tentar fazer. Se alguém consegue, por algum motivo, e tem o mesmo tempo que os outros, tá? Não é que o Palmeiras está com mais tempo e os outros clubes não. Então faz certinho a competência e ganha jogos assim. Então ele está sempre com o carro impecável. Impecável, revisado, tal, e funcionando. Agora, é um meio de campo quando você tem Marlon
e Andrés é uma ideia de construção e de qualidade no meio de campo bem diferente de outras formações do Palmeiras nesses 5 anos de Abel. Então, assim, é muita qualidade. E tem um terceiro cara agora, que é o Arias. Porque o Arias tem ali... O Arias não é um jogador fixo de um setor. Ele pode voltar por um lado, pelo lado esquerdo, ele vai aparecer do lado esquerdo, mas a partir do momento que ele pega a bola, ele pode vir para dentro e ele se junta a esses caras. Então, isso vai ganhar corpo. Eu acredito que esse entendimento com esses 2 jogadores, e agora um terceiro, pode beneficiar muito o Palmeiras com o Flaco Lopes, ou com o Roque, ou com os 2. Então, cara, o Palmeiras ganhou um jogo difícil, jogando em casa ou fora de casa? Boa pergunta. Tá virando a casa do Palmeiras cada vez mais, né? Em Porque casa. sempre tem um show, aí é o gramado que tá passando por reforma, aí vem um outro show, uma outra situação, o Palmeiras tá jogando em Barueri. É em casa, né? Mano do Palmeiras. Anexo da casa dele. É um anexo, né? Talvez seja... Às vezes tem a casa do final de semana, Exato, né? A casa exato, do veraneio. verão. Casa de campo. Pode ser a casa de campo do Palmeiras, pode ser isso. Aí você vai gostando, daí ele vai ficando mais, porque a outra já tá... Mas é uma pena o Palmeiras longe do Arias, tá? Uma pena. E como se sai o Arias na casa de veraneio do Palmeiras, o Birner? Acho que o Arias fez outra grande partida, do ponto de vista coletivo para mim, competitivo, jogou bem, não foi o principal destaque, o destaque obviamente foi o Marlon. E pegando, já cumprimentando você, o William, Mari, Calçade, aos Federações de Esporte, pegando um gancho no que você diz, e eu concordo totalmente. Quando o Palmeiras faz o segundo gol, não era um bom momento para o Palmeiras no jogo. O jogo estava duro, né? Mas o Palmeiras parece que está preparado para essas situações. A gente vai falar depois do Flamengo, que com o Leonardo Jardim não se mostra tão preparado assim. Porque a atuação de hoje do Flamengo, depois de uma nota FIFA, perder o jogo faz parte. Sim. Perder como perdeu hoje, de jeito nenhum. Horrível. E olhando a colocação do Palmeiras e o raciocínio do Abel, que Campeonato Brasileiro você ganha nos pontos corridos, eu acho que esse começo do Palmeiras, ele é, assim, dentro do Palmeiras vinha fazendo estadual, mostra uma evolução, né? Eu gostei da atuação do Arias mais coletivamente do que individualmente, repito, apesar de deixar ele um jogador útil. O Abel faz uma coisa, porque ele segura mais o lateral do lado esquerdo para o Arias ter mais liberdade. A gente viu o Giai avançando mais, o que eu não esperava se a gente fosse no início do jogo pela direita do que a gente vê o GFT pelo lado, o GFT pelo lado esquerdo. Sim. E o que eu ainda sinto um pouco de falta no Palmeiras, para esse time deslanchar de vez, é um pouco mais de jogo associativo com bola em alguns momentos da partida, quando o adversário está vulnerável. Quando o adversário sai um pouco para jogar contra o Palmeiras, depois que o Palmeiras faz o primeiro gol, o jogo do Palmeiras é muito baseado em contra-ataque, em transição rápida, a bola aérea é sempre muito forte. Mas acho que falta o Palmeiras um pouco mais de tabela, de jogo por dentro. Então, o Palmeiras tem jogadores que auxiliam nesse jogo. Só que entra nisso associado. Que o Calçade está falando. Falta tempo para o Abel desenvolver isso daí. Se o Palmeiras for capaz de desenvolver isso, aí é a Copa do Mundo que vai dizer, quando você fala porque de Marlon Freitas e vai ter jogador em Copa, inclusive. E o Andrés é um foco de muita qualidade, mas, se possível, para um jogo mais vertical. E coloca jogadores para isso, né? Porque o Alan é esse jogador, ele vai atacar. Tem Roque, e querendo ou não, o Arias também se mostra, né? Essa peça que você pode utilizar desse jeito, né? Ainda mais com o que o Birner trouxe. Você não tem um lado esquerdo que vai te auxiliar tanto, que vai subir tanto. O Arias é muito bom nessa velocidade, né? Imagina, ele fez isso muito no Fluminense, quando o Fluminense precisava sair de trás. Então, você tem esses 2 jogadores que foi um encaixe imediato, né? O Marlon chega, o Andrés, o nível que ele sobe é impressionante também, tanto que a gente nem fala mais, né, do Evangelista. O Evangelista se machuca e faz muita falta para o Palmeiras, interfere no jogo do Andrés, porque ele precisa ficar mais preso. Quando o Marlon chega, ele soluciona exatamente ali a questão desse meio de campo do Palmeiras. E aí tem essas peças, né, que atacam muito bem, né, essa profundidade. Mas eu concordo com o Birner. Eu acho que o Felipe... Um pouco mais, Mari. Exatamente. E são tá muito bom, né? Falta um pouquinho. Exatamente, são variações que você pode ter ao longo do jogo. Quando você coloca, por exemplo, o Felipe Anderson, ele te dá isso, né? Sim. Ele é um jogador muito técnico, com muita qualidade, que ele vai te dar esse jogo mais associativo. Pensando aqui, você falou das possibilidades. Qual o Palmeiras ideal de escalação?
sem o Paulinho, que a gente não sabe como volta? Vamos deixar o Paulinho de lá, porque realmente a gente não sabe ainda, Nem né? quando, nem como, Nem né? quando, nem como. Poderemos estar às portas da volta do Paulinho, torce para que muito bem. Exatamente, que é um baita jogador, né? Exatamente. Vamos combinar que ia elevar muito o nível do Palmeiras. Mas hoje, o que seria a escalação ideal do Palmeiras? O que a gente está imaginando? O Arias é um cara que tem que ser titular. Marlon Freitas tem que ser titular, Andreas Pereira tem que ser titular, o Vitor Roque tem que ser titular, o Flaco tem que ser titular. Como é que a gente ajeita isso tudo aí? Vamos lá. Você não está pensando na defesa, é isso? Podemos começar pela defesa. Só que eu estou pensando do meio para frente porque eu acho que é onde tem muita opção, né? Todo mundo tem bem? muita opção. Como é que a gente monta isso? Sem problemas? Isso. Sem problemas. Excluindo o Paulinho, que a gente realmente não sabe. Tem um formato definido, que é a partir de... Vamos começar a partir de Marlon e de Andreas Pereira. Legal. Tá bom? Esses são titulares. Aí você tem... E só um detalhe, Giai ao invés de Kelvin na lateral direita. Mas aí eu nem cheguei aí, não. E aí a gente não... E aí vamos combinar também que a gente não vai ter o Piquerez aí um tempo, né? Não, mas Não, ali... no ideal joga. No ideal joga. Deixa a defesa. Vou Tá falar bom, onde ele tem problema. Exatamente. Onde ele tem problema. Vamos lá. Para mim são 4, nesse formato são 4 vagas. Tá? Tá. Eu gostaria de ver. Você precisa ver se dá certo também. Uma coisa é achar que no Tem que papel. treinar. No Tem papel, que né? não há. Gostaria de ver Roque, Flaco, Arias e Paulinho. Pô. Roque, Flaco. Arias e Paulinho. Meu Deus. Eu também. Baita E quarteto. com Andrés e Marlon Freitas. Porque você tem Alan, Flaco, Maurício e Vitor. Arias hoje. Isso. Né? Isso. E são as mesmas 4 vagas. E eu estou falando dos 2 atacantes que foram muito bem na temporada passada. Não é um ou outro. Pode ser. Mas dá Flaco pra ou jogar. Roque. Mas os 2 ótimos fisicamente. Tá? Flaco e Roque jogaram muito bem. Com Arias, aí o Arias, claro, do lado esquerdo fica o Paulinho, o Arias no lado direito, onde ele jogou no Fluminense quase o tempo todo. Esses 4, seria muito interessante ver que tipo de potência teria esse ataque com esses 4, que é mais ou menos o mesmo formato. Aí o Flaco é um jogador que sabe baixar no momento de baixar numa construção e chegar à área para finalizar. O Vitor Roque é um jogador que você ativa aquela profundidade do passe do que os 2 volantes têm. Ele aparece na cara do gol. O Paulinho tem gol, né, sabe fazer e gosta. E também o Arias. Agora, o Paulinho espera-se a estreia dele. Foi lá no Mundial de Clubes, já faz um tempão, vai fazer um ano. O pouco de Paulinho no Palmeiras foi ótimo. Foi muito bom. Machucado. Muito bom. Machucado. Contundido. Então, assim, uma expectativa que eu tenho, acho que o torcedor palmeirense também, de ter esses 4. É um ataque... Um baita ataque. Mas os 6 que você citou aí na formação, olha que time. É bem legal. Mas o Birner parece que tem alguma dúvida, né? O Birner tá com uma carinha aqui que Sabe por quê? não é bem assim, tá muito facelinho esse time. Vamos lá. Eu tô pensando que o técnico é o Abel. Tá. Para jogar assim, o Paulinho tem que fazer a recomposição na frente do lateral constantemente. Eu não sei se faz como o Abel quer. Fazer, faz. E aí tem uma outra coisa que me pega. Eu acho que... Quem tem que fazer hoje é o Arias. Não, mas o Arias faz de boa. Então. O Arias não teria sofrimento para fazer isso de um lado. Do outro, é a questão. Porque Eu não acho que o Paulinho teria, não. eu acho que o Paulinho, se o Paulinho voltar em plena forma, torcemos para que sim, pelo trabalhador, independentemente do jogador. Claro. Eu acho talvez ele que seja o jogador mais decisivo que o Palmeiras tem, dos seus atacantes. E você usar o Paulinho num time que recompõe e faz muita transição rápida o tempo inteiro, Vejo problema. você acha que não gera... Mas ele é Não, também o cara do bota. bom passe, Sabe né? por que eu não vejo? Ele acaba Sim. sendo também o cara muito Porque bom. é o seguinte, o Roque ajuda, Roque Sim. ajuda, o Flaco ajuda, bastante. o Arias ajuda. Você já percebeu que o Palmeiras tem um modelo que quem não faz não está dentro? Se tem um clube no Brasil que tem uma ideia, assim, é como se fosse um molde. Se você se encaixa nesse molde, você vai jogar. Se você não se encaixar, você está fora. Tanto que você vê quem não se encaixou, até logo, vai voltar lá, vai lá para o River Plate, o outro vai para não sei aonde. Tal. Os caras vão embora. Então, o Paulinho está cansado de ver e saber o que o time... Você está pensando num 4-2-3-1? Não, estou pensando do jeito Em que qual joga. posicionamento? Do jeito que joga hoje. Ele joga com 2 caras aqui Isso. e 2 aqui. Hoje ele tem Maurício e Flaco. Tá? Sim.
e Arias e Alan. Do jeito que jogou hoje. O Flaco fazendo a que fez o Maurício hoje, o Roque adiantado. O Flaco joga junto, uma hora ele precisa, ele baixa, ele encontra com o volante. Não é o Flaco ser um meia, porque senão já vai mudar. Um atacante atrás do atacante. Se tem 2 caras por aqui, o Arias pode estar aqui por dentro apoiando, passa um lateral esquerdo, entendeu? Não vejo. O zagueiro, o lateral direito pode segurar um pouquinho mais para compor com o zagueiro, porque os volantes, os 2 jogam, os 2 saem muito. Então eu vejo o seguinte, cara, quem vai para o Palmeiras e está vendo o Palmeiras, o seguinte, um jogador que está... Imagina um jogador que não faz parte do Palmeiras, está jogando aqui no futebol brasileiro ou acompanha o Palmeiras na América do Sul jogando Libertadores. Quando surge a possibilidade dele jogar no Palmeiras, cara, quando me convida para jogar no Palmeiras, eu sei exatamente o que o treinador quer. Cara, eu vou ter que correr, eu vou ter que recompor, eu vou jogar com a bola no pé e sem a bola no pé. E você sabe que tem disputas, né? Você não é o e às vezes eu jogo mais com a bola com o adversário do que comigo. Sim. Cara, se o cara que não se adapta, ele não tem o que fazer no Palmeiras. Então já deu tempo demais pro Paulinho, ele vai voltar bem. Quando ele voltar, estando fisicamente apto, eu acredito que ele é capaz de fazer isso. Assim, eu acho que uma mudança de posicionamento é possível, para mim, tá? Eu jogaria num 4-1, 4-1. O Marlon, o primeiro, até por causa do passe longo, do lançamento. Mas é um formato que naturalmente esse time faz com essa formação. De acordo com o jogo. Você pode pôr Roque e Marlon, aí você tem Arias, Paulinho, por dentro o Marlon Freitas e o Flaco Lopes. Porque eu acho que se você joga com o Marlon, o desenho não... o Andréas por dentro, com o Flaco, acho que o desenho... quase mesma linha, e os 2 outros abertos, até porque o Andréas pode inverter com o Paulinho várias vezes, jogar aberto, como já jogou, o Paulinho vindo por dentro, mais perto do atacante, dá para fazer. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito dessa grande vitória do nosso Verdão. E é a grande realidade, né, cara? O Palmeiras vem muito preparado após essa data FIFA. Claro que tivemos vários jogadores aí convocados, mas serviu muito para treinar, serviu aí bola parada mais uma vez, com o Andrés Pereira magistral batendo a falta, né, cara? Realmente parece que ele jogou a bola ali com a mão. Cara, então, assim, um grande jogo difícil. O Grêmio não veio para cá e jogou a toalha, mesmo com 1-0, voltou bem para o segundo tempo. Então, assim, primeiro gol importantíssimo de bola parada, como a gente vem falando, cara. E, rapaz, o Marlon hoje era o dia dele, né, cara? Porque fez o primeiro gol com a camisa do Verdão e fez o segundo gol da vitória. Pegou na veia ali, né, cara, aquele chute, cara. E realmente o Palmeiras estava num momento que não estava tão bem no jogo. O jogo estava muito aberto. Então, poderia sair até uma virada ou o nosso gol como saiu. Verdade que o Grêmio não estava oferecendo tanto risco assim. Mas teve aquela defesa ali do Carlos Miguel, cara, que deu um susto, né? Foi uma defesaça, né? Graças a Deus ele conseguiu cumprir a missão dele ali, tirar aquele gol, porque ia complicar demais o jogo, né? E claro que o Grêmio ia acabar se fechando, mas graças a Deus deu tudo certo. O Palmeiras conseguiu a vitória e, assim, a gente vê, cara, a evolução do time, mesmo sem o Vitor Roque, mesmo hoje sem o Gustavo Gomes, por causa, né, o Vitor Roque, por causa dessa lesão que ele está se recuperando devagar, sem pressa, para não atropelar as coisas, né? E o Gustavo Gomes, que atuou os 2 jogos lá pela sua seleção, né? A gente já sabe, né? Ele é titular absoluto. Então, assim, o Palmeiras fez um bom jogo. A entrada do Felipe Anderson entrou bem. Eu venho falando para quem acompanha o canal aqui que o Felipe Anderson, quando entra de titular, parece que ele não joga tanto. Agora, quando ele entra no segundo tempo, ele entra bem, cara. Eu não sei se é porque ele pega a defesa adversária já mais cansada, sabe? Mas ele entra no jogo e entra bem. Igual ele fez hoje. Entrou muito bem, melhorou ali o meio de campo. Então, deu mais uma qualidade e uma tranquilidade
para trabalhar a bola ali, porque o Palmeiras estava um pouco nervoso, né? Como a gente falou, o segundo gol veio no momento que o Palmeiras assim, não estava tão bem no jogo, mas a entrada do Felipe Anderson eu acho que foi muito boa, né? Mais uma vez, vem entrando bem. O pessoal vem falando, tem que ser titular, rapaziada. Eu não sei, mas quando ele vinha entrando como titular, não estava jogando. Agora, quando entra no segundo tempo, eu acho que ele é um cara para ser o jogador de segundo tempo. Hoje no Palmeiras está sendo assim. Felipe Anderson está sendo assim. O Evangelista, que são ótimos jogadores, mas hoje não tem vaga para ser titular. Então, o Palmeiras mais uma vez consegue uma vitória. O importante disso tudo é ver a evolução do time, mesmo com um jogo complicado. O Palmeiras conseguiu os 3 pontos, sair com a vitória e se manter na liderança isolado. É isso aí, rapaziada. Então, a gente fica por aqui por hoje. Eu quero saber de você, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda, sobre o time ideal. A gente já falou muito sobre o Paulinho, a gente tem que manter essa expectativa tranquila, porque o Paulinho vai voltar, rapaziada. A gente já falou muito sobre isso. Vai voltar aqueles 10 a 15 minutos, 15 a 20, sucessivamente. A gente acredita que após a Copa ele vai estar 100%. Aí a gente volta a pensar quem seria o time ideal do nosso Palmeiras. Então compartilha com a gente a sua opinião sobre tudo que foi falado, deixando aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like, ajuda demais o canal, que quando você deixa o like, quando você hypa o vídeo, você mostra pro YouTube que é um conteúdo legal, então eles entregam para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.